Um levantamento efetuado pela Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, feito entre os dias 18 e 31 de maio, mostrou que mais de 7 mil presos saíram do sistema prisional no estado. Desse total, aproximadamente 2.200 foram contemplados com liberdade ou prisão domiciliar por causa do coronavírus. Dados coletados pela Corregedoria Geral da Justiça apontam que apenas 5% da população prisional foi contemplada com liberdade ou prisão domiciliar em razão da Covid-19. A maior parte deles já estava no regime aberto e semiaberto, convivendo em liberdade. O acompanhamento dos números revelou que 226 apenados voltaram a cometer crimes e regressaram aos presídios por prisão em flagrante. O número representa 2,9% do total de detentos soltos neste período. Até o presente momento, não se identifica qualquer impacto significativo à segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul por meio dessas solturas. É importante acrescentar também que a soltura de presos ela vai ocorrer independentemente da pandemia e mais cedo ou mais tarde presos vão obter liberdade, porque vão obtendo benefício na execução penal e também tem a questão do término das penas. Então nós temos que questionar não somente a soltura dos presos, mas principalmente a efetividade da pena de prisão como uma medida preventiva à criminalidade, preventiva à reincidência. O juiz corregedor Alexandre de Souza Costa Pacheco falou sobre os números de reincidência fora do período de quarentena. Para ele, a pena de prisão deve servir para evitar e prevenir a criminalidade. Num período de normalidade, a taxa de reingresso de presos ao sistema prisional ela beira 80%, claro, examinando-se no espectro temporal mais amplo do que o agora analisado em relação ao período da pandemia. Então isso significa que a pena de prisão não vem cumprindo o seu principal objetivo, que é evitar a criminalidade, que é prevenir, prevenção. Então hoje nós temos uma pena privativa de liberdade que serve como mero castigo, mas ao mesmo tempo ela acaba se transformando pela precariedade de condições do sistema prisional em fator criminógeno preponderante. E isso vem afetar diretamente a segurança pública. A recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça de 13 de março previu uma série de medidas para prevenir o contágio da população prisional pelo coronavírus. Entre as medidas estão a revisão de prisões provisórias e a concessão de prisão domiciliar para presos do grupo de risco, que são idosos, gestantes e portadores de doenças graves. Em cada caso, os magistrados analisam os pedidos de concessão de prisão domiciliar ou liberdade, em razão da pandemia, e levam em consideração questões como a segurança pública e a saúde da pessoa privada de liberdade para a tomada de decisão. Bom, e a gente continua agora neste assunto, conversando ao vivo com o juiz do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Dr. Antônio Carlos Tavares. Olá, doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com a TV Justiça, conversar com as senhoras e os senhores telespectadores. É um prazer muito grande. Bom, houve um aumento alarmante de casos nos presídios. Eu tenho aqui o número de 800% nas taxas de contaminação, né? Esse número foi levantado junto aos governos estaduais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o CNJ vem fazendo para poder mudar esse cenário e evitar aí uma tragédia, um alastramento maior nos presídios do país. Bom, se faz necessário, de início, fazer uma contextualização, né? A recomendação 62, ela foi editada no mês de março, estava acompanhando a reportagem relacionada ao Rio Grande do Sul. Ela foi editada no mês de março, nós ainda não sabíamos como seria a entrada efetiva do vírus e como o Brasil é um país continental, com climas diversos, com costumes diversos, nós temos tratamentos diferentes ao Covid em meio à realização desse combate. Recomendação 62, houve a necessidade da sua postergação, né? Ela foi renovada por mais 60 dias e, a partir desse momento, o que o CNJ vem fazendo é efetivamente monitorar a situação.
nós temos um trabalho efetivo de aproximação perante os estados, um trabalho que começa antes da Covid, com a vinda do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que já está numa fase bastante avançada de implantação. Temos aproximadamente 1,4 milhão de processos já implementados, pretendemos chegar a 2 milhões. Em meio à pandemia, nós temos, em meio à necessidade de monitoração, o incentivo às inspeções virtuais. Houve uma recomendação bastante recente nesse sentido, para a recomendação virtual não só nos presídios, como nas casas de internação relacionadas ao sistema socioeducativo. Também há uma iniciativa junto ao Maranhão, de início, que nós pretendemos estender para todo o país, de fornecimento de tablets que vão ser utilizados não só nessas inspeções virtuais, como visitas virtuais, ou a interação com os familiares, também para ensino à distância. É algo que o CNJ começou a fazer há pouco tempo, mas devemos fazer o resgate histórico, né? O nosso parceiro DEPEN vem fazendo essa introdução tecnológica já há bastante tempo. Com essa extensão da recomendação 62, por intermédio da recomendação 68, há que se tratar também da inclusão do artigo 8º-A. O artigo 8º-A, parágrafo 1º, inciso 1 da recomendação 62, agora com esta nova redação, prevê um parlatório virtual, um contato efetivo entre o cidadão preso e seu advogado ou seu defensor público, com esse aumento da interação por meio virtual entre aqueles que estão em situação de confinamento com os atores necessários para a garantia de seus direitos, para a garantia do devido processo legal, do resguardo da sua rigidez física e mental no meio externo. Foi bom que o senhor já fez todas essas colocações. Eu comecei com os números, né? Números crescentes, mas o CNJ vem atuando ali com rigor em todas essas medidas e implementações. Eu gostaria que o senhor falasse agora para a gente os resultados. Já temos resultados positivos em torno de todas essas medidas implantadas e também quais os desafios que o CNJ enfrenta. Bom, eu acho mais fácil começar até pelos desafios. O desafio é conscientizar a população que não afeta ao meio prisional e certamente são contribuintes, são cidadãos, eles merecem essa resposta por parte do CNJ. Primeira coisa que deve ser dita é a recomendação 62, ora estendida por intermédio da recomendação 68, ela não é uma decisão genérica. A recomendação 62 é um norte de atuação para robustecer as decisões jurisdicionais feitas caso a caso por cada magistrado. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, que prevê a decisão livre, porém fundamentada por cada magistrado em cada caso, ela está resguardada, é rígido isso. Nós não estamos de modo algum suplantando esta liberdade jurisdicional de cada magistrado. Isso é algo que é muito interessante que nós passemos sempre a pontuar. O grande desafio a partir disso é conscientizar a população de que esta realização de revisão das decisões no caso a caso, bem como para as prisões vindouras, que seja feita essa análise acerca da rigidez do preso, da possibilidade dele se manter no sistema carcerário diante dos grupos de risco, diante do vírus que ainda se alastra em diversas regiões do país, não é algo destemperado, é algo feito levando em consideração a gravidade da conduta. Isso é importantíssimo, porque hoje a gente... Isso é importantíssimo, essa colocação do senhor, porque hoje, infelizmente, a gente tem até na sociedade, né, esse anseio, uma espécie de política de encarceramento. É importante o senhor frisar mais uma vez que o CNJ, a Justiça, a Execução Penal, ela atua obedecendo todos esses critérios caso a caso, né, doutor Antônio? Sim, a análise é realmente qualitativa. Nós temos de partir para o caso a caso, nós temos de dar respaldo ao magistrado que, no uso de sua liberdade jurisdicional fundamentada, atua de modo a resguardar a sociedade, seja quanto à integridade física da população no que tange ao ferimento de bens jurídicos tutelados criminalmente, bem como
devendo resguardar a saúde pública quanto ao avanço do Covid. Eu acho que é muito interessante trazer números, né? A análise, e aí vai mais um desafio, porque essa análise ela é qualitativa também. Nós temos de ler decisão por decisão, nós temos de analisar a fundamentação de cada decisão para ver se aquela soltura ou aquela manutenção de encarceramento, se isso tem a ver se isso está relacionado à Covid. Trazendo números, no levantamento de 2015 a 2019, nós temos aí um universo de aproximadamente 42,5% de reingresso. Pessoas presas, posteriormente soltas, tornam ao sistema carcerário. No levantamento que nós temos no decorrer do enfrentamento do Covid-19, nós temos uma reentrada de 2,5%. É algo muito, muito drástico, a redução é muito drástica. E temos números aqui muito interessantes para trazer. Alagoas, uma reentrada de 0,2%, Ceará, 1,82%, Minas Gerais, 2,2%, e o meu querido Rio Grande do Sul, eu sou do Poder Judiciário Gaúcho, 1,1%. Antônio, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez. Esse assunto rende demais aqui. Obrigada pelas suas colocações, pela disponibilidade. Bom trabalho para o senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de desejar uma boa tarde às senhoras e aos senhores telespectadores e dizer que nós, como nação, vamos seguir enfrentando esta doença e vamos sair mais fortalecidos disso. Tá? Estamos todos aqui trabalhando em sociedade brasileira e do nosso cidadão. Grande abraço. Um abraço, tudo de bom, doutor Antônio. Tchau, tchau.